dia. Agradeço a presença de todos. Eu sou Gildo Magalhães, dirijo o Centro de História da Ciência, o Grupo Cronos de História da Ciência, Técnica e Medicina, aqui no Instituto de Estudos Avançados. E hoje tenho o prazer de lhes trazer o professor André Mota, que é professor livre-docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele se graduou em História em 1994, desenvolveu um projeto de doutorado e defendeu a tese Tropeços da Medicina Bandeirante, São Paulo, 1892-1920. Após isto, ele recebeu uma bolsa de pós-doutoramento na FAPESP, com o projeto de pesquisa Mudanças Corporativas e Tecnológicas da Medicina no Brasil, o caso paulista, em 1930. Ele é coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP e responsável, nessa mesma instituição, por disciplinas de Medicina e Humanidades e História das Práticas Médicas do Brasil, na graduação, respectivamente, e pós-graduação. E, então, o professor André faz já esse arejamento das formações dos nossos médicos, introduzindo matérias humanísticas. Eu sei que o departamento aproveita bem essas entradas. E, então, o professor está com a palavra. Bem, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Queria inicialmente agradecer ao professor Gildo Magalhães pelo convite, ao Instituto de Estudos Avançados da USP por essa oportunidade de poder trazer aqui parte da minha pesquisa, por um lado, e parte de um trabalho que desenvolvemos na formação dos nossos alunos na Faculdade de Medicina da USP, que tem, inclusive, a coordenação do professor José Ricardo Aires, que está aqui presente, e um dos temas que envolve essa formação dos médicos e que, de alguma maneira, tangencia a minha pesquisa é a questão da raça, a questão da saúde, da população negra no Brasil e, de alguma maneira, então, eu vou aqui construir um raciocínio a partir deste tema eugenia, raça e o pensamento médico, já dizendo que esse tema, não é, tanto da eugenia e da raça, são temas já bastante tratados pelas ciências humanas, não é? Não apenas em São Paulo, mas em diversas partes do Brasil, nós temos estudos que vão tratar regionalmente e nacionalmente essa temática. Então, o que eu vou procurar aqui é estabelecer exatamente esse contato entre passado e presente, entre a pesquisa histórica e o trabalho de formação profissional do médico na atualidade, que penso ser talvez um dos motivos de se ter um historiador numa faculdade de medicina e trabalhando na formação em graduação e em pós-graduação. Bem, inicialmente eu gostaria de começar com uma alegoria, porque essa alegoria, não talvez seja um ponto de partida para uma compreensão mais alargada da nossa história, não é? A história pensada, então, como um campo de permanências e rupturas de processos sociais, culturais, políticos, enfim, não é? E que essa obra, que é a Redenção de Kant, do Modesto Brocos, de 1895, é uma obra, digamos, fundamental. Não é? Ela é uma obra que ganha o prêmio da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1895, e depois ela vai ser utilizada por João Batista de Lacerda, que era diretor do Museu Nacional,
ele vai colocar em seu artigo, que vai ser publicado para o Congresso Internacional de Raças de 1911 em Londres, exatamente essa obra, com sua proposta, não é, de que a raça brasileira estaria, digamos, embranquecida em 3 décadas, não é? Então, uma certa promessa, por um lado, não é, de um pensamento racial que vinha do século XIX, já bastante marcado em todo o mundo e que pega o Brasil, de alguma maneira, de forma bastante contundente, já que aqui nós tínhamos um contingente escravizado de africanos e já afrodescendentes, né, nascidos no Brasil, bastante grande, não é? E, por outro lado, ele traz para nós uma questão bastante importante quando nós chegamos, e é isso que eu vou tentar mostrar, nas questões da saúde desta população afrodescendente no Brasil, não é? Que passa, de alguma maneira, por uma ideia de invisibilidade, não é? A invisibilidade dessas populações em diversas áreas, não é? Dentro da sociedade brasileira atual, e que, então, a minha intenção aqui é mostrar que esse projeto de construir, não é, esse desaparecimento, essa invisibilidade desses grupos, então, não é algo atual, é algo que, então, vem sendo construído. Eu acho que desde a formação da nação brasileira, já no Segundo Império, não é? Quando a gente olha os tratados de José de Alencar, não é? Nós vamos ver que não há a presença de negros nessa formação original do brasileiro, nessa literatura indianista. Machado de Assis, obviamente, ele flagra isso com bastante intensidade em grande parte das suas obras. E quando, então, nós chegamos no período pós-abolição, em 1888, o que fazer com esta população? Então, é interessante que, se ela estava desaparecida, não é, de alguma maneira, já da literatura, não é, digamos, um pouco diluída numa ideia da peça, não é, que representa o escravo, quer dizer, da coisa, do objeto, da destituição de humanidade desses grupos. No pós-abolição, há um projeto para esse desaparecimento continuar, não é? E talvez este ponto de partida que eu gostaria de mostrar a vocês, e como é que isso vai, de alguma maneira, redundando no cotidiano dessas populações. Então, a abolição da escravatura, ela traz um problema para o Brasil, não é? Pela forma em que ela é feita, não é? Mas e que, na verdade, essa literatura também é uma literatura bastante ampla, quer dizer, eu só gostaria de puxar um fio aqui, que o que vai nos servir para a gente poder seguir a nossa jornada sobre a questão da eugenia dos médicos, que é como colocar os africanos e afrodescendentes na história do Brasil, não é? Como eles vão ser incorporados a partir de um abandono do Estado em regiões longínquas, em que nós vamos encontrar, inclusive, a perpetuação da escravidão logo após a escravidão, e quem vai fazer essa descoberta são os médicos, não é? A partir das viagens científicas lideradas por Oswaldo Cruz, mas com médicos de várias partes do Brasil, principalmente de São Paulo, pelos sertões deste Brasil, não é? Então, esses sertões, eu não estou pensando apenas no Nordeste, na região que seria Nordeste, mas, enfim, todas essas regiões ainda pouco habitadas, não é? De todo o nosso território, não é? Então, isso é bastante importante que se diga, não é? A escravidão não havia acabado
de fato, mesmo que houvesse acabado em lei. Há uma leitura de um ideário branco sobre a sociedade brasileira, então, como eu disse, que vinha do século XIX e que, de alguma maneira, mesmo com a chegada da República, ainda é esse pensamento que vigora, não é? Há um não reconhecimento da presença escrava como produtora da riqueza do país, não é? E a não incorporação desses ex-escravos como cidadãos de direitos, e por isso, não é, nenhuma política compensatória ou reparatória pelo Estado brasileiro, como se deu exemplarmente nos Estados Unidos logo no século XIX, depois da Guerra de Secessão, não é? E, obviamente, que a década de 30 e a década de 40, ela acaba trazendo, essa visão racista, ela acaba sendo escamoteada por uma leitura de harmonia e de democracia racial, que, de alguma maneira, também vai eneblinar, digamos assim, vamos entrar numa certa neblina sobre essas questões, mas que elas continuam muito pungentes quando a gente vai se aproximando de determinadas questões que envolvem esses grupos, não é? Nesta mesma discussão de como colocar os africanos e afrodescendentes na história do Brasil, já que a saúde, não é? E o direito à saúde é também depois da Constituição de 1988 e através do Sistema Único de Saúde, não é? Dirá que ter saúde significa, de alguma maneira, dar aos indivíduos que estão no território brasileiro também, não é, a extensão da sua cidadania. Não é? Então, tudo vai ficando bastante mais complexo, e é dentro desta complexidade que eu gostaria de mostrar, então, a importância da história, não é? Para a gente olhar a história num plano um pouco mais alargado, não é? E entendermos a história numa duração, digamos, um pouco mais longa, e não apenas na curta duração. No caso de São Paulo carrega uma particularidade bastante interessante nesta virada do século XIX para o XX, não é? Até mesmo porque as propostas de que a escravidão continuasse no Brasil até 1930 ou 1940 veio de São Paulo, não é? Quer dizer, esse pensamento escravocrata, aliado a um capitalismo internacional a partir da cafeicultura, tem em São Paulo um lugar bastante importante, não é? Desse São Paulo que, de alguma maneira, pega uma região que avança por outros estados. Então, quando eu estou aqui falando de São Paulo, eu estou falando também de áreas sob sua, digamos, influência. Então, estou falando um pouco de Mato Grosso, estou falando um pouco de Goiás, eu estou falando um pouco de Minas, um pouco do Espírito Santo, um pouco do Paraná, um pouco do Rio de Janeiro. Quer dizer, esse pensamento de São Paulo, ele pega, digamos, uma certa região mais ampliada do que do seu próprio território, e os paulistas começam a construir, entre o final do século XIX e até a metade do século XX, não é? Uma ideia do paulista como uma sub-raça superior, não é? Que seria, então, esse cruzamento de índio heróico com o português desbravador, surgindo, então, os bandeirantes, não é? E aí, esses bandeirantes, quando se atrofiam na expressão do professor Antônio Cândido, acabam virando os caipiras, não é? Então, aí estaria, digamos, uma certa origem de uma paulistanidade, de um lugar que daria a São Paulo, não é, uma certa naturalização ao progresso, e este progresso, obviamente, estava atrelado nesses discursos à ausência do negro, não é? Porque, segundo os paulistas, onde há negros, não há progresso, não é? Os negros impedem o progresso. Os negros são, na verdade, a representação, não é, de um processo de incivilização do qual o Brasil viveria,
não é? E São Paulo, por não ter negros na sua formação, segundo esta visão, obviamente, que só teria chegado os negros a partir do século XIX para as fazendas de café, não é? Isso, de alguma maneira, teria dado esse lugar de São Paulo poder fazer o Brasil progredir, não é? E, ao mesmo tempo, se branquear. Eu acho que isso é importante, não é? Porque, então, começamos a adentrar esta questão mais racial para a gente poder chegar na eugenia, não é? Que é deste caipira, não é? Então, para nós da história da saúde e da medicina, a questão do Jeca Tatu é sempre uma questão bastante fundamental, também essa bastante tratada por todos nós. Eu acho que nós, das ciências humanas, de alguma maneira, tangenciamos ou escrevemos sobre a questão do Jeca Tatu, não é? Já que em Urupês e Velha Praga, Monteiro Lobato acusa, não é, os trabalhadores das fazendas do Vale do Paraíba que ele herdara, não é, de serem uma raça inferior, e isso muda com a chegada dos médicos, não é? E a chegada desses médicos com um pensamento sanitário, digamos assim, a partir do começo do século, e Monteiro Lobato recebe um convite para fazer a propaganda do biotônico Fontoura, e ali, então, ele reconstrói a história desse Jeca Tatu, não é? Para dizer que esse Jeca Tatu, ele não tem uma raça inferior, que há um erro, ele quer fazer uma reparação. O problema do Jeca Tatu é porque ele está doente, ele tem amarelão. Há que se tratar, o Jeca Tatu é tratado, ele vai, na verdade, virar um latifundiário, vai falar inglês, vai comprar um binóculo para olhar a terra dos vizinhos, as terras dos vizinhos, e há toda uma recuperação desta figura do Jeca Tatu. Mas é importante aqui retermos, obviamente, né, e aí temos um livro, uma obra muito importante, da professora Tânia Regina de Luca, sobre a Revista do Brasil, e que ali ela mostra muito bem que esse Jeca Tatu, ele é restaurado, não é, exatamente porque não há sangue negro na sua formação, não é? É exatamente aquele bandeirante atrofiado do qual eu havia mencionado, não é? Então, se constrói toda uma simbologia em torno deste caipira, desta região, de São Paulo, não é? E que o Almeida Júnior, com as suas pinturas, talvez seja o seu maior representante, não é? Ao mostrar a vida simples, mas sempre muito inteligente, uma vivacidade, uma força física, não é? Um saber ali, digamos, represado, não é? Por essas andanças pelas terras, ainda quando bandeirantes, não é? E que aparece na figura do Almeida Júnior. Então, os paulistas, digamos assim, estariam, de alguma maneira, salvos, não é? Das dificuldades que essa escravidão vinha, de alguma maneira, atingindo a formação deste Brasil republicano, já que nós já estamos neste período. Bem, como resolver este problema? Não é? Então, se a alegoria da invisibilidade do negro, ela é, de alguma maneira, o nosso mote aqui, não é? Há que se ter um discurso para que essa invisibilização ocorra, não é? Eu preciso construir uma noção, para a época, muito importante ser científica, não é? Para que isso se dê. Onde isso se encontrará? Na eugenia, não é? A eugenia que vai ser apregoada por Francis Galton a partir de 1865 e que se espalha por todo o mundo, não é?
e aí é importante falar, quando eu estou dizendo todo mundo, é todo mundo. Eu estou falando de territórios africanos, europeus, asiáticos, eu estou falando do mundo capitalista, mas eu estou falando do mundo socialista, né, dos países mais pobres, dos países mais ricos, não é? Todos adotam a eugenia como uma proposta científica, não é, capaz de restauração de uma raça que estivesse em perigo, em degeneração ou degenerada. Quem abraçará essa ciência da raça? Não é? Vários grupos políticos, educadores, não é? E eu gostaria de tratar aqui, fundamentalmente em São Paulo, dos médicos, não é? Porque, como a professora Lília Schwartz já havia indicado no livro dela, as faculdades de medicina, não é, se propõem a ser, digamos, esse lugar da expressão desta ciência a partir do saber médico, não é? Então, o que eu vou fazer é exatamente mostrar para vocês muito um recorte deste saber ao olhar para esta questão negra, porque esse olhar deste médico para a eugenia, ele é bastante amplo, ele vai envolver muitos temas, não é? Eu venho estudando a eugenia desde o meu pós-doutoramento, então desde 2006, mas já havia escrito sobre eugenia em 2003, enfim, aí vão quase 20 anos de estudos de eugenia que vai nos mostrando sempre que há um fio a mais para se puxar, há uma questão a mais para se trazer. Então, também aqui, alertá-los de que farei um recorte. Por que os médicos e de São Paulo? Em primeiro lugar, porque o primeiro movimento eugênico do Brasil nasce em São Paulo e nasce dos esforços, não é, de Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, não é? E de Renato Kell, que era um farmacêutico, mas que também passa pela medicina, enfim, ele tem uma relação bastante forte com esse tipo de conhecimento, não é? Este movimento é um movimento, digamos, que ele tem uma vida curta como um movimento de grupo, digamos, em São Paulo, porque Arnaldo Vieira de Carvalho morre logo em 1920, então pouco esta participação ocorreu. Renato Kell vai para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele começa, então, a produzir, inclusive, um boletim que vai se chamar Boletim de Eugenia, não é? Mas o que os estudos historiográficos que eu fui realizando começou a se mostrar ao estudar, então, a Faculdade de Medicina, não é? E aí a gente tem um braço que também se espraia na Faculdade de Saúde Pública, que hoje tem ali o Centro de Memória, com a professora Cristina Marques, que talvez vá conseguir aprofundar esse debate, é que, no nosso caso, a eugenia ela nasce pelas especialidades médicas. Exatamente quando nós temos a luta entre as especialidades médicas, entre o final da década de 20, né, até a década de 40, todas as especialidades incorporam para si serem eugenistas, não é? E, de alguma maneira, começam a apregoar, a partir do seu conhecimento, da sua especialidade, não é? Uma maneira de olhar para essa eugenia. Então, aqui ganha uma complexidade a eugenia. Não é? A eugenia não é a eugenia, mas as eugenias, já que existem visões, inclusive antagônicas entre elas, não é? Elas não são harmônicas entre elas, é bom que se diga, não é? Há um choque, muitas vezes, entre elas, não é? Porém, a gente tem dois núcleos, digamos assim, de grupos que lutarão entre si para fazer, pela eugenia, a sua especialidade também ganhar um lugar dentro da faculdade, a partir das disciplinas, a partir do lugar dentro do hospital-escola, que ainda era Santa Casa de Misericórdia, mas que depois vira Hospital das Clínicas, não é?
que vai aparecer nos discursos dos alunos, como eu vou mostrar, através das teses de doutoramento dos alunos, não é? E que são, digamos assim, duas áreas da eugenia já, no caso brasileiro, indiscutíveis. A primeira, o que a gente chama de eugenia positiva, não é? Que vai acreditar que as ações ambientais são capazes de modificar uma raça degenerada ou uma raça avariada, não é? E aí eu estou chamando de raça avariada e raça degenerada todas as sortes de doenças, todas as sortes de sofrimento, mas também a cor da pele. E aí, então, a gente tem ações que deveriam se dar pela puericultura, pelo saneamento, pela nutrição, pela educação sanitária, pela cirurgia plástica, inclusive, né? A cirurgia plástica talvez seja o dado mais interessante que eu encontrei, porque a cirurgia plástica na década de 20 ela está querendo se firmar como uma subespecialidade dentro da especialidade da cirurgia, não é? E ela apresenta uma proposta muito interessante, que é dizer que o brasileiro é feio, não é? O brasileiro é feio, o brasileiro ele tem características que não são características arianas. Então, a cirurgia plástica ela se propõe a fazer a correção, diminuir orelhas, afinar narizes, não é? Enfim, fazer todo tipo de ação que pudesse, digamos, dar um tapa nesse visual brasileiro. E que, então vejam que é uma ação externa, mas mesmo que seja desta dimensão da própria tecnologia, não é? Porém, há um outro grupo que vem ganhando espaço muito forte com a genética, não é? E que vai se contrapor à eugenia positiva com bastante força, não é? Ao dizer que as ações ambientais não são capazes de retificarem o gene de um indivíduo. Então, a ideia de que aquele indivíduo que nasceu com um tipo de degeneração, não é? Herdada ou adquirida no processo de vida, não é? Não podem receber nenhuma ação capaz de reparação racial. Isso significaria, então, que elas devem ser restritivas e intervencionistas, não é? No sentido de impedir a proliferação de sujeitos degenerados e inferiores. E aí a gente vai ter questões que passam e não passam pelas leis, questões que passam e não passam pelo trabalho do médico, não é? Os conselhos matrimoniais conseguem passar, não é? Logo pela Constituinte de 34 e em São Paulo via educação sanitária, via Instituto de Higiene, os conselhos matrimoniais começaram a acontecer em São Paulo dentro dos centros de saúde, que eram poucos, mas logo nos postos de saúde e assim sucessivamente, não é? Então, por exemplo, havia que se impedir que uma moça casasse com um rapaz em que se identificou que o seu pai era alcoólatra, não é? Então, esse casamento não deverá acontecer, esse conselho deverá ser dado, e muitos casamentos foram desfeitos a partir desses conselhos matrimoniais. Tema ainda não estudado por nós, eu acho que ainda dá para a gente entrar aqui nessa temática dos conselhos matrimoniais. A esterilização compulsória, não é? A esterilização compulsória, ela é levada para a Constituinte de 1934 por um médico professor e criador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, o Antônio Carlos Pacheco e Silva. Ele tenta, junto com os médicos paulistas, não é, numa força bastante ampla,
fazer uma lei de esterilização compulsória no Brasil. Há um movimento muito forte e reativo, principalmente dos médicos católicos, que tem uma influência bastante grande nesse momento na Constituinte, que impedem que a esterilização compulsória se dê, mas isso não quer dizer que a esterilização compulsória não se desse nos hospitais. Não é? Então, nós temos vestígios de médicos que fizeram esterilização compulsória de mulheres pobres, ou de mulheres negras, ou de mulheres consideradas degeneradas, ou de mulheres consideradas inferiores. Não é? E isso vai se dar durante todo o século XX, inclusive até a década de 70, há uma lei que, de alguma maneira, permite, não é, que esse tipo de esterilização compulsória se dê, e ela se dá mesmo às escondidas. E a prisão compulsória, não é? E aí o caso da lepra, não é? E o caso das doenças mentais. E eu estou dizendo de prisão compulsória, porque quando nós pegamos as histórias de vida destas pessoas, não é? Elas foram apresadas como animais através da polícia, não é? Com mandados de prisão, não é? E foram levadas muitas vezes de maneira compulsória para os tais hospitais que deveriam cuidar destas pessoas. E aí eu não vou aqui ficar descrevendo o teatro de horror que foi a vida dessas pessoas nesses locais, não é? Lembrando que em São Paulo, e exatamente porque São Paulo tem um peso muito grande sobre essa questão, quando o governo brasileiro já havia, por exemplo, colocado o fim desse tipo de prisão compulsória para a lepra, não é? São Paulo leva mais 10 anos para realizar a finalização, não é? Então, vai aparecendo essa São Paulo, não é? Muito moderna, não é? Como vai dizer Sérgio Buarque de Holanda, que faz a grande revolução pelo alto e se sente sempre muito bem de estar com aquilo que aparentemente é mais moderno e é mais avançado, mas isso nada mais é do que as estratégias capazes exatamente de avançar sobre qualquer possibilidade de uma presença popular ou de questões que estejam ligadas aos grupos mais minoritários e aos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, São Paulo tem esse lugar. Então, nesse campo, a psiquiatria, a ginecologia e obstetrícia e a saúde pública também caminham nesta direção. Bem, com isso posto, a gente pode, então, ver que São Paulo traz, e aí a cidade de São Paulo, a grande contenda racial, não é? Como Marisa Romero vai dizer, nas primeiras décadas do século XX, a cidade de São Paulo era, para os eugenistas, a condensação da desordem e da desarmonia que ameaçavam a construção da nacionalidade. Era a imagem do Brasil um calendoscópio de sangues, um calendoscópio de raças, pois a raça negra, remanescente da escravidão, e aos mestiços vieram juntar-se milhares de estrangeiros europeus e asiáticos. Então, um pouco esse caldeamento, digamos, racial, também acaba influindo, não é, na força que é dada ao pensamento eugenista em São Paulo. Não é? E aqui, obviamente, a gente poderia olhar toda a discussão sobre os japoneses, por exemplo, que é uma discussão de racismo muito particular, não é? Dos mestiços, mas eu gostaria de olhar muitos para esses afrodescendentes, porque eu acho que é o nosso tema desta manhã. Bem, para isso, não é? Eu gostaria de mostrar alguns trechos de documentos que talvez pudessem expressar, não é? Como é que os negros estavam sendo vistos pelos médicos, não é? Mais do que como os negros e afrodescendentes estavam sendo vistos pelos médicos, como é que estava se dando uma formação a respeito deles,
não é, dentro destas instituições de medicina e de saúde pública. Então, o primeiro trecho é o trecho na verdade, de uma tese doutoral. Eu não sei se vocês sabem sobre a história da tese doutoral. Até a década de 50, a Faculdade de Medicina obrigava, para que o aluno pudesse ser chamado, ele era médico, mas para que ele ganhasse esse lugar de doutor, ele havia de fazer aquilo que se chamava uma tese doutoral, que era uma monografia, não é, junto a um professor, sobre um determinado tema e sobre uma determinada especialidade. Nós fizemos um levantamento e nós encontramos mais ou menos uma centena de teses sobre eugenia propriamente dita, tanto sobre a eugenia negativa quanto sobre a eugenia positiva, não é? E aí, dentro dessa eugenia, principalmente a negativa, a questão racial ligada aos afrodescendentes e africanos aparece na cena com bastante força. Então, vai dizer um aluno em 1929, ocupando a raça branca o primeiro lugar de classificação de seus dotes raciais por suas altas qualidades intelectuais, não só de assimilação, como principalmente de criação. Então, estaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, estaria a raça amarela, tida como mais limitadora do que realizadora. E, por último, viria a raça negra, considerada a mais inferior da escala dos valores humanos e que sempre deve seguir as outras. Então, eu trouxe aqui esse pensamento ainda de um aluno, é assim que eu estou entendendo esse documento aqui com as senhoras e os senhores, exatamente para que a gente consiga reter que, obviamente, essa era uma discussão que estava em sala de aula, que estava em formação destes alunos. E aí, o professor, então, Pacheco e Silva, como eu disse, lá em 34, não é? Exatamente naquele afã da esterilização compulsória, né? Ele vai falar sobre a raça negra. Devemos temê-la, não só porque aumenta o número de criminosos, como, e principalmente, pelo fato de debilitarem profundamente as raças brancas dominantes. Não é? Então, aquele sonho, não é, da redenção de Cã, da primeira imagem, não é, de que seria possível fazer desaparecer, não é, esse grupo da sociedade brasileira através do branqueamento racial, não é? Não vai se dando, obviamente, não é? Mas, ao mesmo tempo, há um discurso de desqualificação desse grupo. Quer dizer, eles entram para a sociedade, como eu havia dito, não é? Sem nenhuma reparação, não é? Com um título de cidadão do qual eles nunca receberam e que, de alguma maneira, as elites continuam a produzir sobre eles, não é? Também essa diminuição, digamos, a partir da sua raça e a partir do seu lugar dentro da sociedade. Porém, não era só o negro. Aparecerá também o mulato como ameaça no pensamento médico paulista. E aqui um encontro interessante, que é da saúde pública. Já que esse é um documento produzido pelo Geraldo de Paula Souza, não é? Que é o fundador do Instituto de Higiene e da Faculdade de Saúde Pública, não é? Uma figura muito importante, e que ele escreve um texto em 1928, não é? Preocupado com os mulatos, lembrando que nós estamos no início de um processo, não é? Da chegada dos nordestinos em São Paulo, a partir da década de 30, uma primeira vinda subvencionada, depois outra vinda não subvencionada. Não é? Mas a questão do mulatismo também, de alguma maneira, está na ordem da discussão. Não é? Já que Gobineau e Agassiz, lá no século XIX, havia dito que pior que o negro era o mulato, não é? Porque é desse cruzamento que a inferioridade brasileira não faria o brasileiro progredir. Por mais, não é, que a gente tenha discussões que vão tentar rebater
essa representação deste grupo, é interessante a gente notar que aqui, em 1928, ainda isso era absolutamente discutido pelos nossos médicos, né? É um trecho grande, mas que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque é para a gente deixar também o documento falar, deixar o nosso Geraldo de Paula Souza falar, pelo menos parte da sua ideia. Dirá ele: o mulato é pouco prolífico e ainda é com grande frequência vitimado pela menor resistência física, que o expõe às moléstias e pelos vícios. Aos vícios o arrasta o caráter geralmente degenerado ou de fácil corrupção, que o degrada desde o berço e decorre da prostituição materna, da união ilícita, ou mais facilmente, do contato promíscuo, fonte de sífilis da mulher preta com o homem branco, de que provém esse mestiço. Com efeito, embora numerosos esses produtos de cruzamento, rareiam as uniões entre brancos e pretas, e ainda muito mais entre pretos e brancas, porque a raça superior evita tais casamentos que se reputam humilhantes, não se furtando, entretanto, ao contato mais ou menos velado pela clandestinidade. Vai ficando em campo, neste caldeamento, o melhor fator puro, ou já bastante arianizado. Aí está a marcha desse fenômeno étnico que se encaminha de modo feliz, né? Então, o projeto de embranquecimento e, ao mesmo tempo, uma construção que vai, de alguma maneira, sendo perpetuada, não é, sobre esses grupos dentro da nossa sociedade, não é? Então, isso vai ter consequências. Que consequências? Bem, eu, no começo desse ano, fui escrever a minha tese de livre docência e tive que fazer uma pesquisa para a escrita da tese, e dentro dessa pesquisa eu fui analisar uma epidemia de meningite que teria ocorrido no começo dos anos 50, mesmo que as autoridades médicas e de saúde pública dissessem que não havia nada, não é? É interessantíssimo os discursos de se negar que havia aquilo que havia, não é? E eu fui, então, aos jornais para tentar encontrar vestígios dessa epidemia, e aí vejam vocês que eu encontro numa das páginas do jornal Diário da Noite esta imagem que vocês estão vendo, não é? Uma mulher afrodescendente com um bebê no colo, sentada no chão, com algumas pessoas rodeando a sua presença, possivelmente com guardas ali à esquerda, e aí, então, eu fui ler a matéria. É outra matéria também um pouco grande, mas que mostra para nós, então, o que é que acontece na vida dessas pessoas. Porque eu acho que o mais importante é nós retermos aqui, não é, o que acontece na vida dessas pessoas, que então estão invisibilizadas e diminuídas por esses discursos que vão chegando, de alguma maneira, não é, para o corpo social em geral, não é? Então, dirá o jornal. A reportagem do Diário da Noite teve a oportunidade de registrar uma dessas tragédias que se repetem quase todos os dias, sem público e sem lágrimas na trepidação indiferente da cidade. Uma criança de 8 meses morre nos braços aflitos de uma mulher humilde, depois de ter sido recusada na Santa Casa de Misericórdia. O fato foi relatado pela mãe da seguinte forma: Edith Abel, de 30 anos de idade, casada, residente nesta capital, na Rua 23, Vila Formosa, sem número, viu que seu filhinho de 8 meses de idade apresentava sintomas de uma doença grave. Aconselhada pelos vizinhos, Edith dirigiu-se à Santa Casa, onde, depois de muito esforço, conseguiu ser atendida por um clínico do estabelecimento. Procedido o exame, verificou-se que o menor estava atacado de meningite. Então,
aqui aquele rastro que eu havia dito, né? Que estava à procura. A moléstia pela sua gravidade estava a exigir uma pronta intervenção médica e um tratamento rigoroso. Era de se supor que a criança fosse internada imediatamente. Era apenas, porque de fato não foi. Saíram ambos, mãe e filho, ela com uma ampola no bolso do casaco e ele com os pezinhos gelados e a cabeça ardendo, ambos rumaram para a Alameda Barão de Limeira. Mais ou menos na altura da Avenida Duque de Caxias, uma transeunte impressionada com o aspecto da criança, dirigiu-se a Edith chamando a atenção para a palidez do rosto do menino. Foi quando a mãe percebeu que ele estava morto. Morto por falta de assistência e por falta de misericórdia. Edith Abel chorou desesperadamente, chamando a atenção de grande número de curiosos e de alguns guardas civis. Sentou-se no passeio com o cadáver nos braços e ali ficou por muito tempo. Bem, são os rastros, não é? São, digamos, os desdobramentos, não é? Que vem então de um pensamento, que vem então como é que, onde chega, como chega, de que maneira chega. O problema da Edith Abel, obviamente, não está apenas na sua pobreza. É isso que os estudos, não é, sobre saúde atualmente, que tratam da saúde do negro no Brasil, nos mostram, não é? E aí, a questão da vulnerabilidade, que é um tema que o professor José Ricardo Aires, de alguma maneira, construiu com seu grupo a partir dos anos 90, que vai mostrando, então, que determinados grupos estão mais vulneráveis a determinadas doenças que outros grupos, não é? De alguma maneira, fazem uma ligação entre o presente e o passado, não é? E aí, as doenças geneticamente determinadas, como a anemia falciforme, a deficiência de glicose e fosfato, a foliculite, não é? Todas as doenças adquiridas em condições desfavoráveis de vida, como desnutrição, anemia ferropriva, DST-AIDS, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, aborto séptico, sofrimento psíquico, tuberculose, transtornos psíquicos, não é? Das doenças que têm a sua evolução agravada, o tratamento dificultado, não é? A hipertensão arterial, a questão do diabetes, da coronariopatias, da insuficiência renal crônica, o câncer e miomatoses, entre outras, todas porque estão, de alguma maneira, mediadas pela cor da pele das pessoas. Não é? Quer dizer, aquele problema, aquele pensamento, não é, racista, não é, e escravagista do século XIX, ele adentra o século XX com uma nova coloração, mas ele não deixa de existir, ele se aprofunda, não é, na vida dessas pessoas, não é? E o que eu gostaria de trazer aqui, entre os diversos motivos que poderiam explicar, é esta política do desaparecimento, da invisibilização desses grupos dentro desse processo, não é? Porque o caso da Edith Abel foi encontrado num jornal depois de 3 meses de pesquisa. É assim que nós encontramos as histórias destes grupos dentro da sociedade brasileira quando vamos estudar questões de saúde, não é? Mas não paramos por aí, não é? Há experiências desiguais ao nascer, viver, adoecer e morrer. Então, a mortalidade de crianças negras até 5 anos é de 36 mil, diminuindo para 28 mil ao se tratar de crianças brancas. Hoje, entre os negros, o risco de morrer por tuberculose é 70% maior em relação aos brancos. As doenças infecciosas e a desnutrição matam mais crianças negras que brancas, sendo o risco de uma criança negra morrer por desnutrição é 90% maior em relação às brancas. Fora os estudos que vão nos mostrar de que mulheres negras recebem menos anestesia que mulheres brancas na hora do parto, não é? Mesmo os estudos que vão nos mostrar que homens e mulheres negras recebem menos tempo de atendimento médico dentro de consultórios, em UBSs, em hospitais públicos, exatamente pela sua cor de pele. Então vejam que a história ela tem uma função aqui, não é? De mostrar que não é uma questão
de identificação dessa problemática como um problema gerado, digamos assim, numa história de pequena duração, não é? Há uma questão de longa duração que nós precisamos refletir, não é? E eu acho aí, então, esse encontro interdisciplinar entre história, medicina, saúde pública, saúde coletiva, se faz muito importante, não é? Porque conseguimos perceber rupturas, mas conseguimos perceber também permanências de longa duração, não é? E aí, então, essa questão da relação que para o historiador é muito importante, que é a estabelecida entre a nossa ida ao passado. Por que vamos ao passado? Qual é a importância do estudo do passado? E aí gostaria de finalizar com o historiador inglês Eric Hobsbawm, não é? Que vai dizer que o tempo presente é o período durante o qual se produzem eventos que pressionam a revisar a significação que ele dá ao passado, a rever as perspectivas, a redefinir as periodizações, isto é, a olhar em função do resultado de hoje para um passado que somente sob essa luz adquire significação, não é? E aí, então, eu gostaria de terminar lembrando que, diante de toda a crise que o país vive no campo educacional, talvez seja importante a gente pensar com a história de que o mais importante nunca é a queda, mas sim a aterrissagem. Por isso estamos aqui. Muito obrigado. Obrigado, André, pela sua, por vezes, comovente, mas também sempre necessária lembrança de fatos que subsistem, como você falou, hoje. Então, gostaria de abrir para perguntas, comentários do público. Só vamos pedir para a pessoa se identificar, porque está sendo gravado. Obrigado. Olá, bom dia. Meu nome é Felipe Dantas, sou estudante da História, formei aqui na História. Tem uma pergunta bem pontual, mas que ela parte também de um comentário a respeito dessa história de longa duração que o senhor mencionou. O Brasil ele tem esses momentos de crise identitária que ele se vê na necessidade de renovar a identidade dele para legitimar a permanência de certas estruturas sociais e a mudança de certas coisas, né? Então, todas as grandes transformações políticas, econômicas e sociais que tiveram, elas são sempre muito limitadas, sempre de forma assim, a manter certas coisas e mudar certas coisas muito pontuais, né? Aquele discurso da ordem e do progresso. Aí eu gostaria de saber, né, já que a gente teve esses momentos por exemplo, no caso da independência, no caso da proclamação da República, da abolição da escravidão, no caso da Revolução de 1930, já que a gente teve esses momentos sucessivos, e por aí vai, no século XX, 64, redemocratização dos anos 80 e assim por diante, na década de 1930, você percebe, de certa forma, um ataque maior em relação à eugenia. De certa forma, eu tenho essa impressão por algumas leituras que eu tive preliminares em relação a esse assunto, né? Você tem um ataque cada vez mais expressivo em relação à eugenia. Então, parece que houve uma certa mudança na postura em relação à questão racial aí na década de 20, na década de 1930, para construir um novo imaginário de conciliação, talvez um imaginário nacionalista, também condizente com o período Vargas, né? E aí eu gostaria de saber como é que nesse momento de reinvenção de ideia do Brasil na década de 1930, né, como o governo Vargas ou os governos brasileiros da década de 30 e década de 40 continuaram a promover práticas informais ou formais higienistas e eugenistas, ao passo que eles mudaram a postura, a ideia do negro na sociedade brasileira para idealizar, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, manter ele numa posição subsidiária? Essa é uma boa pergunta. Nós temos um problema nesse período
da década de 30, como você está chamando a atenção, e que eu acho que isso vai acabar aparecendo um pouco, inclusive, no próprio modernismo, né, da década de 30, que acaba sendo uma literatura bastante regionalista, né? Há uma questão realmente que ela vai para as regiões, e Getúlio Vargas tenta, de alguma maneira, fazer um discurso que unifique essa visão do Brasil. Inclusive, quem defende a figura do mulato como representante do Brasil é o getulismo, né? E a gente vai ver Portinari pintando, a gente vai ver as pessoas também representando esse mulato. Sem dúvida nenhuma, há uma intenção dele. Quando eu trago São Paulo, é porque São Paulo, não é, já no século XIX, faz um primeiro movimento quase de independência. Depois nós entramos na década de 30, com uma guerra civil, em 1932, não é? Em que São Paulo se levanta contra o governo paulista, mais uma vez. Não é? Obviamente, por questões... quando eu fui estudar 32, percebe-se claramente que, obviamente, a questão da Constituição era o grande mote, talvez o mais importante, mas você tinha ali jornais, você tinha toda uma força novamente independentista. Não é? Essa ideia de São Paulo como uma nação destacada do Brasil, não é? Ela é o tempo todo um terreno muito tensionado com o governo varguista durante todo esse período, né? Então, quando forma-se a USP, é uma tentativa, inclusive, de minorar isso, né? Quando você vê a criação da Escola de Sociologia e Política, é uma tentativa de responder a essa guerra que São Paulo perde, né? Então, você tem razão de que havia uma movimentação getulista, no sentido de, eu não sei se ir contra a eugenia, porque no campo médico, até a década de 60, viu? Os livros ensinarão os alunos até os anos 60 sobre eugenização das pessoas. Exatamente. Um descompasso entre o governo, as instituições, e um descompasso entre São Paulo e o governo de Getúlio Vargas também. Por isso que o meu trabalho ele é um trabalho que vai olhar para as questões de São Paulo, não por digamos, um bairrismo, né? Mas mais que isso, para mostrar que quando nós olhamos pelas regionalidades, a gente consegue, talvez, encontrar isso que você está trazendo muito bem, de um projeto de unificação de uma ideia de nação, mas o tempo todo perfurado pela dimensão das regionalidades. André, desculpa só um tantinho. Talvez não é também necessário pensar que São Paulo já começa a ficar se destacando como líder na industrialização, e a industrialização vai utilizar a mão de obra dos negros e mulatos com intensidade. Talvez, eu ainda nem conheço nenhum estudo relacionando esses dois fatores, mas acho que isto é um fator. Sem dúvida nenhuma. Não só na indústria, né, Gildo? Porque a vinda dos nordestinos, por exemplo, para cá, subvencionada, é para trabalhar nas cafeiculturas do interior ainda, né? E uma parte acaba virando mão de obra para a indústria, sem dúvida nenhuma. Né? São Paulo vai absorvendo num primeiro momento e depois, num segundo momento, ela não absorve. Aí ela não quer mais, inclusive, essa chegada. Mas aí há toda uma questão de seca nordestina e um processo de atração desses nordestinos que houve em tempos anteriores que acaba, de alguma maneira, também configurando. Sem dúvida nenhuma, esse é um processo que merece ser levado em conta. Ricardo? Bom, sempre um prazer ouvir o professor André. José Ricardo Aires, da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Medicina Preventiva. André, eu tinha uma curiosidade em relação a esse período de 30 e 40, por dentro da própria ciência, da academia, né, se você detectou nos seus estudos algum tipo de resistência ou de contraproposta à perspectiva eugenista dentro do campo da higiene.
É interessante essa pergunta, porque eu acho que teve, José Ricardo, mas sempre caminhando numa certa entrelinha e não como um grupo dominante de voz, entendeu? Eu acho que isso vai aparecer, provavelmente, no dia a dia, no cotidiano. Eu acho que isso aparece. Isso vai aparecer também um pouco nas teses doutorais, aquelas que não eram eugenistas, né? Que, em alguma maneira, também, algumas vezes, se contrapunha a esse eugenismo. E, ao mesmo tempo, como esse eugenismo está sendo matizado, né? Então, você tem, desde as ações que se julgam ações mais, digamos, tranquilas, como, por exemplo, a boa alimentação, né? Inclusive o nascimento da nutrição como um campo de conhecimento se dá nessa perspectiva, né? Até o campo mais radicalizado, né? Existe, mas existe minoritariamente, não é? E acho, e essa é uma boa questão que você está fazendo também, que talvez a gente tenha que olhar e estudar com mais atenção aqueles que eram contra, mas que não é que estavam contra porque eles estavam apregoando uma outra eugenia, mas porque eles eram frontalmente contra a eugenia. Essa visão, eu acho, que começa a aparecer na década de 40. Na década de 40, você começa a ver os primeiros estudos, e aí, quando chega a medicina preventiva, né, o movimento preventivista, que a gente vem estudando, inclusive, juntos, aí a gente percebe, aí sim, aí eles se colocam, depois do Holocausto. Né? Eu acho que o Holocausto ele é, digamos, um marcador importante, inclusive, de quase uma certa vergonha disso ser colocado como era e com a força que tinha. Mas continua ainda nos livros, continua ainda nos artigos, né? E quando eu fiz a pesquisa, eu fiquei até impressionado, porque eu achei que, depois do Holocausto, os livros parariam de falar de eugenia. Mas eles não param de falar de eugenia, eles continuam falando, né? E aí, na década de 90, inclusive, a eugenia ela é retomada. Então, isso também é importante. Dentro da própria USP, nós temos professores que defendem a volta da eugenia sob novos termos, a partir de limpeza genética. E também acho que seria interessante fazer uma comparação entre essas teses de doutoramento da medicina com as de direito da USP, porque o embate se dava também através da justiça, e você mesmo citou que a lei da esterilização não pegou, né? Sem dúvida. E a medicina legal digamos, um pouco esse campo que, inclusive, vai mediar. Uma pergunta lá atrás. Sou Fernando Prado. Minha formação básica é em física e depois com algumas diversificações que me levam a interessar por esses assuntos. Eu gostaria de colocar duas perguntas. Gostei muito, inclusive, da parte informativa, que a gente nem sempre tem para metabolizar corretamente as interpretações. E uma pergunta se refere ao século XIX, à experiência do senador Vergueiro, que propôs trazer para suas fazendas colonos europeus para substituir a mão de obra escrava. Isso está relatado numa das obras de um suíço chamado Thomas Davatz, Memórias de um Colono no Brasil. Então, a pergunta é se há indícios, ou pelo menos indícios, ou confirmações de que essa iniciativa de Vergueiro tinha motivações também eugênicas ou não. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, trazendo para hoje, há uma notícia recente de um cientista chinês que fez manipulações genéticas num casal de gêmeas. Até isso não foi publicado, nem se sabe se é fraude ou não, mas, enfim, é uma notícia presente e é em cima da possível realidade que eu faço a pergunta.
Na peça Galileu Galilei, Bertold Brecht diz que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. A pergunta é, quais são os limites desse alívio que a ciência pode fazer em cima do ser humano? Obrigado. Ixi. São duas grandes perguntas. Eu sou neófito, é uma pergunta ingênua até. Totalmente. Mas duas perguntas ingênuas, mas grandes perguntas. A primeira sobre a experiência do senador Vergueiro. Né? Eu acho que não estava ali ainda o termo eugenista, e nem eugenia. Não é? Mas como essa questão do embranquecimento da população era uma preocupação que já estava, digamos, no radar do Segundo Reinado, o que os estudos mostram é que o senador Vergueiro, nessa experiência, é tratado, inclusive, como um dos primeiros a conseguir fazer as duas coisas que se pensava. Né? Em primeiro lugar, uma certa posição diante do trabalho escravo, que é a chegada desse trabalho assalariado, né, que também vai ter milhões de problemas, né, porque o pensamento era escravista, então quando essas pessoas começam a chegar, não será uma atividade muito fácil nem para eles, principalmente para eles, e ao mesmo tempo, alguns autores indicam de que ali já estava, digamos assim, um certo germe de que, a partir dessa experiência, pudéssemos ter um exemplo, né, de um caminho a seguir no sentido de embranquecimento da população brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, essa experiência do Vergueiro é uma experiência bastante importante nesse sentido e para a história nesses dois lugares, né? Já sobre os lugares da ciência, eu acho que essa é uma pergunta que ela praticamente não tem uma resposta de qual é o limite, né? Eu acho que nós precisamos compreender, do meu ponto de vista, se bem que nós temos aqui o professor Gildo, que é o nosso decano da história da ciência, e ele talvez tenha melhores argumentos que os meus, mas os meus argumentos eles giram em torno do lugar da história e do lugar da ciência como a representação do viver social, né? Então, o que eu falo para os meus alunos quando chegam essas notícias é que eles abram a janela, né? E vejam qual é a nossa sociedade, como a nossa sociedade está vivendo, né? Como a nossa sociedade está comendo, como a nossa sociedade atualmente ela está se comportando nacionalmente e internacionalmente. Né? E aí a gente vai encontrar, em alguma medida, que ciência é essa que está sendo produzida. Não é? Então, me parece que, dentro desses inventos científicos, nós vamos ter, talvez, aí questões muito importantes, né, do ponto de vista do desenvolvimento da técnica e de um desenvolvimento tecnológico, né? E talvez isso seja importante marcar, mas, por outro lado, também, ele revelará as contradições da nossa sociedade atual. Não é? Uma sociedade desigual, uma sociedade ainda que tem milhares de pessoas morrendo de fome, né? Com milhares de refugiados atualmente se deslocando pelo território e sendo violentamente massacradas pelos Estados nacionais. Não é? Então, me parece que a produção da ciência ela sempre vai trazer para nós esses dois lugares, né? Aquilo que se projeta e aquilo que talvez seja importante do ponto de vista do desenvolvimento, do pensamento, mas sempre trará um movimento que será o seu movimento contrário, que mas que contradições também elas revelam do próprio viver social? Eu penso assim. Só um adendo, o caso do senador Vergueiro está muito bem estudado pela historiadora Emília Viotti, que fala muito sobre isso. Né? E sobre essa segunda questão,
aliás, só lembrando, né, que algo terrível criado pela ciência, que foi a bomba atômica, não foi objeto de nenhuma hesitação de ser lançada contra os japoneses, por causa do perigo amarelo, que já também era algo muito falado nos Estados Unidos, em outros lugares. Queria ver se eles jogariam isso na Europa, né, com a mesma facilidade, né? Mas também lembrando que, desse ponto de vista, a ciência que fez a bomba atômica nos trouxe também a medicina nuclear, que é extremamente útil para tantos tratamentos. Oi, André. Meu nome é Sérgio De Simone, eu sou arquiteto e trabalho no Instituto Butantan, no Laboratório de História da Ciência. Eu queria perguntar o seguinte: se você consegue, é claro que não está no período do teu estudo, mas se você consegue identificar uma retomada a partir de 69 das teses, dos debates sobre eugenia do período Vargas na Revolução de 64, especialmente a partir de 69, quando há um recrudescimento do regime militar. Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho dados que mostrem um recrudescimento desse debate. Talvez a gente pudesse olhar nessas oscilações, né, e perceber um pouco como que esse debate da eugenia ele vai se dando em cada momento e momentos mais autoritários e menos autoritários, como é que essa questão ela é alocada. Eu acho que pode ser interessante, mas eu não encontrei nada nesse sentido. O que eu encontrei é, até a década de 60, nos manuais de medicina, em vários, né? Na verdade, até 60, uma aluna nossa que fez doutorado com a professora Lilia Schreiber encontrou, nos anos 80 ainda, nos manuais de obstetrícia e ginecologia, questões de eugenia bastante fortes, né? Então, eu não sei se recrudesce ou não, mas é uma boa pedida para a gente olhar por esta lente. Realmente eu não olhei, eu não conheço. Bom dia. Meu nome é Alexandre Machado, eu faço doutorado em saúde coletiva na Unicamp e sou professor também do Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho estudado esses últimos períodos o Fernando de Azevedo, né, que é acusado na literatura, quando se vai falar de educação, principalmente da educação, ele é acusado de ser eugenista, né, com viés forte de genismo. Mas quando você vai ler a obra dele, você percebe que não é bem assim. Esse discurso eugenista, talvez pelo momento, e você traz isso logo no início da sua fala, que a eugenia ela transcende o discurso científico, né? Então, o discurso científico, em certa medida, ele tem que se assentar na eugenia para se legitimar, né? O Edgar Carone fala muito da formação do Brasil, especialmente na República Velha, e das suas frações de classe, né? E identifica alguns segmentos que aparecem nessas frações de classe. E eu vejo o Fernando de Azevedo nessa fração também média, que sai do interior, que volta para a cidade, e vai construir um pouco uma visão do Brasil, né? Você, nos seus estudos, que lugar que você vê o Fernando de Azevedo nesse processo, que tem um papel importante no pensar do Brasil da década de 30, a partir do Manifesto Escola Novista, em certa medida pauta até os dias atuais o discurso sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre democracia, em certa medida? Bem, a gente tem a Ariadne que está fazendo o pós-doc conosco, que é a mulher da educação que trabalha com a gente, faz inclusive, está olhando exatamente isso ali com a Cristina Marques, um pouco essa vinculação educação, sanitarismo e eugenia, de alguma maneira ela acaba tocando nesse assunto, né? Eu acho que você está indo pelo caminho que eu concordo, eu não tenho muito
a somar sobre o Fernando de Azevedo. O que eu acho é assim: o pensamento eugenista, ele de alguma maneira, ele ganha um tônus por todas as áreas de formação, né? E a educação, ela será o tempo todo tocada pela questão da eugenia, porque os médicos acreditam que quem consegue fazer o grande trabalho são os professores, né? Sairá da escola o grande projeto eugenista. Então, quando a gente pega os livros didáticos, por exemplo, a gente tem aqui no... Eu não sei se você conhece, na Faculdade de Educação a gente tem um museu do livro didático, e que é interessantíssimo os livros desse período, porque os livros desse período, todos eles passaram pelas mãos dos médicos, né, que junto com os educadores, então, começam a entrar nas escolas, né? E começam a olhar as carteiras, e começam a olhar as posturas, e começam a olhar o que essa criança come, e começa a criar, a olhar o que essa criança lê, não é? E de alguma maneira, então isso é o que faz, talvez, as pessoas olharem para Fernando de Azevedo e dizer, olha, ele era um eugenista. Eu não sei se ele era um eugenista, não teria como afiançar isso, mas que o pensamento eugenista estava entre todos eles, era impossível de não estar, né? Mesmo com o projeto que Fernando de Azevedo teve para a educação, sabe? E aí eu acho que ele é uma figura bastante central nisso, porque ele organiza uma forma de pensar, né, a educação no Brasil a partir da década de 30, não é, que modifica um olhar, mas ao mesmo tempo ele interage completamente com essas questões, né? Agora, tem um dado que você tocou que é importante, que é a formação das classes intermediárias no Brasil, né? E aí eu acho que foi aonde um lugar que ultimamente eu ando discutindo com o meu grupo de trabalho. A gente tem uma maneira de olhar a classe média no Brasil, me parece que merece um pouquinho de atenção, que é achar que a classe média ela é, antes de tudo, formada nas cidades, né? A partir dos professores, dos médicos, dos advogados, dos engenheiros, né? E ali se forma a classe média. Na verdade, nós temos estudos que mostram essa classe intermediária, por exemplo, em São Paulo. Eu estava ontem lembrando disso, de um mestrado de uma historiadora já falecida do nosso departamento de História aqui da USP, que é a Enide Mesquita Samara, que ela fez uma descoberta nos anos 80 sobre as classes intermediárias nas zonas rurais paulistas, né? E ela vai descobrir, por exemplo, o Capitão do Mato, né? Um sujeito extremamente violento, um sujeito absolutamente aliado com as elites, não é? No sentido de massacrar, e para ganhar as benesses da elite, né? E aí ele se forma como uma classe intermediária, ele massacra o grupo de baixo. Eu não digo que esse seja o Fernando de Azevedo, mas o que eu quero dizer é que esse pensamento de classe média também vem para as cidades. Então, a nossa classe média urbana, não é? Atual, ela é uma mistura de duas coisas, do meu ponto de vista, e que muitas vezes a gente não leva em conta. É uma mistura do Capitão do Mato, né? E dependendo do movimento em que se encontra os seus interesses, ela absolutamente vira um Capitão do Mato, né? E às vezes ela também ganha esta conotação do verniz civilizatório das instituições que a forma, né? E aí o médico, e aí o professor, e aí, né, mesmo o operário, digamos assim, né? Eu só estou dizendo isso porque você tocou exatamente nesse Fernando de Azevedo que vem desta classe intermediária, desse interior, né? E que muitas vezes a gente não leva em consideração. Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que se mostra uma face da classe média, não é? Bastante interessante nesse sentido, né? Em que eu reconheço mais essa classe média brasileira como da Capitão do Mato do que daquela civilizada por suas instituições. Temos outro capitão agora, né? Bom. Bem, devido ao adiantado da hora, nós vamos
dar por encerrado, agradecendo novamente ao professor André e ao público aqui presente.